Começou? Deixa eu ver. Bem, pessoal, boa noite. É a primeira live que eu vou fazer, então se tiver alguma coisa aí para consertar, depois, por favor, converse com a gente, comigo. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente falar, ter uma conversa bem objetiva, simples, falando de economia, falando de finanças, de temas atuais. E é muito importante isso, porque muitas vezes vocês têm informações que são muito complicadas, algumas vezes vocês não têm as informações. Então o objetivo aqui é um bate-papo bem tranquilo. E hoje eu planejo falar de 4 assuntos bem simples, bem objetivos. Primeiro, essa questão dos Estados Unidos, que não é uma coisa, diria que a gente tem que olhar com atenção, essa questão dos bancos americanos, dos bancos, em especial do maior banco, de um dos maiores bancos com foco no mercado digital dos Estados Unidos. Também vamos falar dessa questão da intervenção no mercado de petróleo e na própria Petrobras, os impactos que temos com isso, as questões na agricultura. Nós já estamos tendo alguns problemas com algumas empresas de quebra, de entrar em recuperação judicial, e o impacto na inflação. Então, o primeiro assunto, e eu vou fazer aqui algo que me lembra um pouco as lives com o presidente Bolsonaro, porque acho que fica mais simples. Vamos ver se funciona. Nós tivemos nos últimos dias problemas significativos de liquidez em alguns bancos americanos. Então, aqui no Wall Street Journal, para ser bem claro, eu até coloquei hoje nas minhas redes sociais, o SVB e o Signature. O que significa isso? Nós tivemos um problema com ambos os bancos, e esses bancos sofreram um problema de liquidez. O que eu quero explicar aqui? Os bancos, em geral, eles emprestam 10 vezes o valor do seu capital próprio. O que significa isso? O capital próprio dos bancos se chama patrimônio líquido. Esse é o dinheiro dos sócios dos bancos. Só que, além disso, em especial para ser rentável, os bancos captam depósitos e emprestam esses depósitos. No Brasil existe uma regra chamada Índice de Basileia. O que significa isso? É o cálculo para o máximo que um banco pode emprestar, dado um capital. E nessa questão dos depósitos, normalmente os bancos emprestam ou compram títulos. Então, normalmente um banco quebra não porque tem problema com esses empréstimos. Normalmente um banco quebra, como aconteceu com esses 2 bancos, quando os clientes, os depositantes, passam a não confiar mais nos bancos. E lembra, como os bancos emprestam, na média, 10 vezes mais do que o dinheiro que eles têm próprio, significa o seguinte: quando há uma incerteza dos depositantes e estes querem pegar o dinheiro nos bancos, normalmente o que acontece? A quebra do banco. E por que isso? Porque quando o banco empresta, por exemplo, um crédito, este crédito não tem a liquidez que um depósito tem. No Brasil, por exemplo, normalmente a liquidez diária do depósito. Já o crédito, muitas vezes, você tem 3, 6 meses, até anos, para poder receber de volta. Isso é fundamental. Só que no caso do SVB, por que ele quebrou? Qual foi o problema dele? O problema foi que, na época da pandemia, a taxa de juros americana foi praticamente para zero,
esse banco teve um volume de captação gigantesco, acima de 100 bilhões de dólares, e colocou uma parte desse dinheiro em títulos de longo prazo do Tesouro Americano. E o que aconteceu nos últimos meses? O aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Qual é a consequência disso? Quando a taxa de juros aumenta, o valor desse investimento, desses títulos, diminui. Então, quando os clientes começaram a sacar dinheiro do SVB, e ele teve que vender os títulos para fazer parte a esses saques, neste caso, o que aconteceu? Os títulos não eram suficientes. Mas antes de terminar esses títulos, a notícia se espalhou muito rápido, todo mundo, várias pessoas, milhares de pessoas quiseram retirar, e aí aconteceu exatamente a quebra do banco. Então, o problema que nós temos nos Estados Unidos é muito em função disso. Outros bancos terão o mesmo problema? E, mais uma vez, aqui também do Wall Street Journal, o que significa aqui? É que esta foi a segunda maior quebra da história do mercado americano. Isso é para mostrar que este banco tinha um volume muito grande, ao redor de 150 bilhões de dólares de depósitos. Ou seja, não é um problema pequeno. E hoje, apesar destes bancos terem sido definidos pelos reguladores americanos como bancos de crise sistêmica, ou seja, os reguladores, o FDIC, que garante os depositantes, o que eles fizeram, que foi uma coisa extrema, eles passaram a garantir 100% dos depósitos desses bancos. Por que isso é diferente? Porque normalmente só os maiores bancos nos Estados Unidos são considerados de risco sistêmico. E só eles normalmente têm 100% da garantia de depósitos. Normalmente até 250 mil dólares. Só que, para evitar um pânico generalizado, durante o final de semana, e muito também porque ontem, no domingo, houve a quebra de um segundo banco, o FDIC, junto com o Fed, garantiram 100% dos depósitos desses dois bancos. Mas será que adiantou? E aí aqui a gente tem, às 11 horas da manhã, de 4 bancos regionais, e vocês podem ver o gráfico aqui, houve queda de até 75% das ações do First Republic Bank, que fica na Califórnia. Ou seja, os bancos regionais sofreram muito hoje. E por quê? Porque estes bancos regionais menores normalmente não têm a garantia do FDIC, do regulador americano, de 100% dos seus depósitos. O que significa isso? Um receio de que mais bancos quebrem. E quais bancos? Os bancos menores, regionais, que não têm 100% da garantia dos depósitos. E como é que isso impacta no Brasil? Muitas pessoas me perguntaram se os bancos digitais têm um problema parecido no Brasil. Ora, desde que esses bancos não tenham comprado ações dos bancos que quebraram e não tenham relação com empresas que porventura tenham um problema por causa da quebra desses bancos, não há uma relação direta com esse problema. Por outro lado, isso é muito importante, banco é confiança. E eu vou reforçar. Normalmente o banco empresta 10 vezes o valor dos recursos próprios, do valor do seu patrimônio líquido. Como? Tomando o recurso dos clientes via depósito e aplicando, seja em títulos públicos, privados também, ou crédito. E o grande problema é, em momentos de falta de confiança, os depósitos têm
uma liquidez diária, em especial no Brasil, mas os créditos não. Então, se houver uma corrida bancária por saques nos bancos, basicamente, exatamente porque os bancos emprestam 10 vezes mais na média do que seu patrimônio líquido, é muito difícil um banco resistir. Então, o grande ponto é manter a confiança. E repito, os bancos digitais brasileiros não têm por que ter uma relação direta com o problema nos Estados Unidos. Tá? E acho importante, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Tá tudo bem aqui? É a primeira vez, então vamos lá. O segundo ponto, esse não tem como, né? Aqui. Consegue ler aqui? Então você tem que me falar. Bem aqui? Agora consegue? Agora consegue. Porque senão eu já mostrei 3 e não é que dá o atraso, mas dá para ver direitinho. Mudança na Petrobras coloca em risco 40 bilhões de investimento. Vou botar de novo. Consegue ver aqui? Consegue, sim. Mexe, por favor. Não existe, né? O que significa aqui? Se o governo intervir na economia, vai dar problema. Mais uma vez. E esse aqui no jornal o Globo. Quer dizer, não tem nenhum motivo para defender o governo anterior. Por que de 40 bilhões de reais de investimento da Petrobras, na verdade, das empresas privadas, a partir dessas mudanças na Petrobras? O que aconteceu? Primeiro, imposto de exportação no petróleo bruto. Isso não existe, né? Quando você fala de imposto de exportação, lembro da Argentina, que colocou imposto na exportação de alimentos, da soja. Então, quando você coloca impostos na exportação de um produto, eu acho isso péssimo. Na parte de petróleo, o que as pessoas muitas vezes esquecem? Para o leilão do pré-sal, o que nós tivemos? Várias empresas fizeram investimentos muito pesados e estes investimentos, eles geraram muitos empregos, só que eles foram calculados a partir de um cenário que não tinha 9,2% de imposto de exportação. Então, de maneira clara, isso é péssimo. Na hora de realizar os investimentos no pré-sal, onde essas empresas participaram dos leilões, não tinha discussão de imposto. Agora que tem, certamente essas empresas vão sofrer. E o que é interessante é que basicamente apenas as empresas privadas, em especial as estrangeiras, que entraram na justiça contra esse imposto. Uma pergunta: por que a Petrobras não entrou na justiça contra o imposto de exportação? Ela exporta petróleo também. Então, ela não foi penalizada? Claro que foi. E os mais de 700 mil clientes, investidores da Petrobras, pessoas normais, que absolutamente não tem nada a ver com discussão política, elas estão sendo penalizadas. E aí, como é que fica? Fora todos os brasileiros que são sócios da Petrobras, ela é de todos. Então quer dizer que colocar esse imposto apenas a Petrobras não é penalizada? Ela é. Então por que a Petrobras, que é a maior empresa de petróleo no Brasil, não reclama? Um segundo ponto foi que a Petrobras parou o movimento de venda de poços maduros. E é aqui que vem esses 40 bilhões de reais
de parada de investimento. Por quê? Porque esses poços maduros já não são mais eficientes. Por que eles não são mais eficientes? Porque a Petrobras não foca mais em fazer investimento em novas tecnologias. Para as empresas privadas pequenas, muito menores do que a Petrobras, um poço que tem 100 barris de petróleo, 50 barris de petróleo, 500 barris de petróleo, faz toda a diferença. Para a Petrobras, que tem poços com dezenas de milhares de petróleo por dia, de barris de petróleo por dia, produz mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, um poço de 10, 50, 100, 200 barris não é relevante. Logo, é claro que parar a produção, a venda de campos maduros, penaliza essas empresas menores, muitas abriram capital, geraram emprego, geraram impostos. Isso é muito ruim. De novo, 40 bilhões de reais de investimentos potencialmente suspensos, segundo o Globo e notícia de hoje. Muito ruim. O terceiro ponto é o agro. Esse aumento nas taxas de juros e restrição do crédito vai gerar muitos problemas em empresas. E hoje, no valor econômico, aqui já uma empresa que entrou em recuperação judicial, se chama Prieto, com dívida de 150 milhões de reais. Aparece aqui não? Aparece. Legal aparecer minha cara junto com a notícia. Bem, o agro vai sofrer muito na minha visão. Aumento de taxa de juros, menor oferta de crédito. Isso deve levar várias empresas à recuperação judicial, uma menor margem dos produtores em geral, e isso é um efeito em cascata. Então, toda vez nós vamos falar aqui sobre o agro, mas eu estou pessimista, seja pelo aumento nas taxas de juros, seja por restrição de crédito. E o Plano Safra não é suficiente. De modo geral, a demanda por investimento no Brasil, no agro, é de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, de modo geral, 400 bilhões de reais vêm do sistema financeiro, sendo 300 bilhões do Plano Safra e 100 bilhões dos bancos, a maior parte de recursos de investimentos obrigatórios dos depósitos à vista. Nós vamos falar só sobre o agro outra vez, mas é importante a gente conversar. Outros 400 bilhões de reais vêm de tradings internacionais em especial. E mais 400 bilhões de dinheiro dos próprios produtores. Aqui tem um grande espaço para o FIAGRO. Temos apenas 10 bilhões de reais hoje. Este é um fundo isento de imposto. São ao redor de 100 bilhões no fundo imobiliário, mas o FIAGRO, na minha opinião, tem um potencial de crescimento para 200 bilhões de reais, ou seja, aumentar em 20 vezes o seu tamanho hoje. E como nós vimos, o sistema financeiro brasileiro não dá conta do crédito agrícola no Brasil. Tem apenas 1/3 do crédito agrícola, do investimento necessário, sendo que deste 1/3, 75% é Plano Safra, ou seja, recursos subsidiados pelo governo federal. Isto está errado. Nós, a maior potência do agro no mundo, nós temos que resolver isso. E um ponto muito importante, potencial, é via o FIAGRO, para que os 5 milhões de brasileiros que já investem, seja em ações ou em títulos de renda fixa, possam começar a investir nesse segmento. Hoje, ao redor de 50 mil pessoas investem nos FIAGROS, ou seja, 1% de todos que investem no mercado. Muito pouco, mas esse será um grande vetor de crescimento. Não podemos deixar apenas com os bancos e com as tradings. E por fim, aqui eu vou falar de
inflação, também no valor, falando sobre o IPCA. Espero que vocês consigam ver aí. Aqui está dizendo o seguinte: IPCA desfaz parte das apostas em corte na Selic. O que significa isso? O IPCA de 0,84% em fevereiro foi bem superior ao que o mercado estava estimando. Isso gerou 5,6% de IPCA nos últimos 12 meses, contra uma meta de 3%. Eu realmente sou pessimista aqui também. Diria que realista, mas muitas vezes vejo diferente até do que o mercado. Temos ainda que esperar o impacto desse aumento do ICMS na gasolina, que obviamente terá um impacto em inflação. E um outro ponto importante é mudar essa meta de inflação. Aumentar a meta de inflação na minha opinião, um péssimo negócio. Por quê? Porque o mercado precifica, são expectativas. Não adianta você aumentar a meta. O que adianta é ter credibilidade. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Ora, por que então não aumentou a meta ano passado? O ano retrasado? A situação é a mesma. Não há diferença entre 2022 e 2023 em relação à inflação. Pelo contrário, em 2022 é que nós tivemos vários movimentos, em especial do aumento do petróleo. O petróleo já está num patamar alto. Ele aumentou no começo de 2022. Se não aumentou a meta em 2022... por que aumentar agora em 2023? Aí parece questão política. Eu sou contra. Discordo. Aumentar a meta de inflação parece acomodação política. E isso gerará uma penalização pelo mercado. Porque não adianta aumentar a meta. O que você tem que fazer é ter uma política fiscal eficiente para que os agentes de mercado, os agentes financeiros, acreditem na meta, aonde o Banco Central é apenas um operador da política fiscal. Ou seja, não adianta culpar o Banco Central. Nenhuma culpa do Banco Central. O Banco Central está executando políticas monetárias em consequência de políticas fiscais. E aqui um grande ponto. Muitas pessoas me perguntaram, a independência do Banco Central, o presidente do Banco Central tem menos poder do que as pessoas imaginam. E por quê? Porque além do presidente do Banco Central, tem 8 diretores. E a cada ano, 2 diretores, exatamente em março, serão escolhidos novamente. Ou seja, em março agora, vamos ter 2 novos diretores, em especial de política monetária. Em março de 2024, mais 2. Ou seja, o grande teste da independência do Banco Central não virá agora, não. Virá em março de 2024. Porque este governo terá escolhido 4 diretores. Ou seja, em março de 2024, serão 4 diretores antigos, escolhidos pelo Roberto Campos, presidente do Banco Central, e 4 diretores indicados pelo governo atual. Imagina uma situação onde você tem uma diferença grande de opiniões. O presidente do Banco Central, a partir de março de 2024, terá um Banco Central totalmente dividido. Em especial em discussões como essa, de aumentar a meta, não faz nenhum sentido. Então, eu penso que muito foco está sendo dado ao presidente do Banco Central e ao mandato dele até dezembro de 2024, mas eu não tenho dúvida
Neste momento agora, com a escolha de 2 novos diretores, já vai haver uma diferença de percepção, porque sem dúvida, na minha opinião, serão escolhidos executivos, diretores para o Banco Central alinhados com este governo, mas em 2024, em março de 2024, 9 meses antes do término do mandato do Roberto Campos, nós já teremos um Banco Central dividido. 4 diretores escolhidos por este governo e 4 diretores pelo governo passado. Aí nós vamos testar o Banco Central independente. Bem, eu falei aqui 25 minutos, a gente vai testar um pouco. Eu, na verdade, quero passar a fazer de uma maneira que eu consiga ver as perguntas de vocês. Tem muita pergunta? A gente tem alguma... Você quer... Então faz o seguinte, ó. Estão perguntando se é seguro deixar o dinheiro na poupança. Ótimo. Estou aqui com a minha esposa, a Manuela, está me ajudando, é psicóloga, então talvez aqui a gente não esteja... nenhum de nós dois sabe mexer muito. O que está? Estou aparecendo só a cabeça? Tu sabe que está muito alto. Está muito alto? E agora? A gente está fazendo pela primeira vez. Melhorou? Melhorou. Então essa questão da poupança, é isso? Se é seguro. Olha, a poupança, muito importante essa pergunta. Quem perguntou? Vários. Então a questão da poupança. Primeiro ponto. A poupança é extremamente segura e tem uma garantia, até um valor, se não me engano, são R$250 mil. A questão da poupança é outra. Tá? E, inclusive, eu coloquei isso no meu stories ontem. A 13,75%, que é a taxa de juros Selic de hoje, o que significa isso? Taxa definida pelo Banco Central, taxa Selic, a 13,75%. A remuneração da poupança é TR mais 6,17% ao ano. A TR hoje está em 1,87% ao ano. Logo, hoje, o rendimento da poupança anual é de 8,04% ao ano. Para comparar com o rendimento de um CDB, ou seja, um título que tenha rendimento pela Selic, a 100% da Selic, seria de 13,75%. Mas aí nós temos um imposto de renda. Se você deixar menos de 6 meses esse dinheiro investido, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Bem, agora eu vou fazer a conta na cabeça. Significa o seguinte: se você tem um rendimento de 13,75% e você tiver que pagar 22,5% de imposto de renda, o que significa? Na cabeça aqui vai dar mais ou menos 10,6%. Vocês podem ver aí se está certo. 10,6% é muito maior, mais de 30% maior do que o 8% que rende hoje a poupança. Ou seja, se você receber pelo menos 70% da Selic no seu depósito, no seu CDB, é muito melhor você colocar num banco, em um CDB. Normalmente, se você coloca um pouco de dinheiro, você vai ter 80%, 85% da Selic. Se você coloca mais dinheiro, você pode chegar até 95%, 98%. Então, de maneira objetiva, a Selic está em 13,75%. A maior alíquota de imposto é 22,5%. Se você deixa menos de 6 meses, vai para 15% se você deixa mais de 2 anos.
mas mesmo nessa alíquota maior de 22,5%, você vai ter um rendimento ao redor de 10,6%, que é ao redor de 30%, 32% maior do que a poupança. Então, se você tiver pelo menos 70% do rendimento da Selic, vale a pena. E você tem no Brasil também uma garantia de até R$ 1 milhão pelo FGC em depósitos, sendo 250 mil no máximo por banco. Ou seja, se você investiu 200 mil reais, independe se estiver na poupança ou no CDB, você vai ter a garantia destes 200 mil reais. E se você tiver pelo menos 70% de rendimento deste CDB em relação à Selic, vale mais a pena. Ou seja, se o banco quebrar e você tiver até 250 mil reais por banco e 1 milhão no total, você receberá 100% desse investimento. E aqui é diferente dos Estados Unidos, não precisa ser um banco que seja relevante para o sistema, como nos Estados Unidos. E aí tem um outro ponto em relação a essa questão. Vamos reforçar essa questão, inclusive, do FIAGRO e do fundo imobiliário. No FIAGRO e no fundo imobiliário, mesmo você tem isenção de imposto de renda. Olha só, nesses fundos você pode ter 95% até 100% do rendimento da Selic. E aí são fundos melhores ainda que o CDB. Então, de maneira objetiva, a poupança tem o mesmo rendimento em qualquer banco, não faz diferença nenhuma o banco que você coloca, mas neste momento não é um bom negócio, desde que você tenha pelo menos 70% do rendimento da Selic, e normalmente tem. Então é melhor você colocar um CDB, que normalmente vai ter 80%, 85%, 90% do rendimento da Selic, ou seja, vai ser muito melhor do que a poupança, ou num fundo imobiliário, no FIAGRO, que você tem isenção de imposto de renda. Tá? Aqui no CDB, como eu falei, LCA, LCI, se é perigoso, o CDB até 250 mil reais por banco e no máximo 1 milhão de reais, o banco pode quebrar, você tem garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E essa garantia já foi testada em 2008, nós tivemos alguns problemas, em 2010, de quebra de bancos menores. O FGC foi testado e pagou as pessoas. Então o FGC sim é uma garantia até 1 milhão de reais, 250 mil no máximo por banco. E LCA e LCI. Quando você vai para as letras de crédito, você tem a garantia, né? Seria uma garantia dobrada, porque teria a garantia do banco e a garantia do recebível do agro ou do imobiliário. Então, você tem também uma garantia extra. Os fundos imobiliários, em especial, eles sofrem um pouco, né, o FIAGRO, da variação da taxa de juros. Não o recebimento dos dividendos, mas no valor, como se fosse o valor das cotas. Então, a minha sugestão é para você investir no FIAGRO, no fundo imobiliário, que vocês entendam um pouco mais da parte financeira, e de novo a gente vai conversar bastante, porque tem variação. Não dos dividendos, que estão, por exemplo, no FIAGRO, ao redor de 1% ao mês, pelo menos 12% ao ano. De novo, 50% a mais do que a poupança. Mas, quando você tem aumento da taxa de juros, o valor presente desse fluxo de caixa diminui. Pode ser um pouco complicado, mas vamos pensar no SVB americano. Por que ele quebrou? Pegou o dinheiro dos depositantes e comprou títulos públicos longos.
na época da pandemia que a taxa de juros nos Estados Unidos estava ao redor de 0. Quando o governo americano, Fed, começou a aumentar a taxa de juros, o valor desses ativos do título público longo reduziu, porque é o valor presente desse fluxo de caixa longo. Então, os fundos imobiliários, o FIAGRO, eles podem sofrer variações. Agora, neste momento, quando você tem um horizonte onde você pode ter uma redução da taxa de juros Selic, que eu não acredito que vai ser no curto prazo, mas pode ser no médio prazo. Então, neste momento, sim, investir no FIAGRO e no fundo imobiliário parece ser um bom momento. Era ruim nos últimos um ano, quando era claro esse aumento de taxa de juros. Agora que é uma discussão de redução de taxa de juros, é o melhor momento de investir, seja no FIAGRO, seja no fundo imobiliário, porque é o efeito inverso. Redução de taxa de juros, aumenta o valor presente do fluxo de caixa futura. Pode ser um pouco mais complicado, mas, de novo, a gente fala quantas vezes for necessário, porque, de novo, o público aqui são vocês. Meu objetivo é conversar com vocês. Não entendem necessariamente do mercado financeiro. Que o meu objetivo é simples. Na época que eu falava sobre o benefício do auxílio emergencial, exatamente essa que é a diferença. Vem uma pergunta aqui, que eu vou voltar, 200 mil por CDB ou é o somatório? Não. Houve uma mudança recente. Excelente pergunta. Era 250 mil. Houve uma mudança recente, chegou a 1 milhão, mais 250 mil por banco. Então, se você tem, por exemplo, 250 mil em 4 bancos diferentes, você terá 1 milhão segurado. Se você tem 1 milhão em um banco só, o seguro vai ser de 250 mil. Era diferente. Então, essa dúvida é uma dúvida válida. Era 250 mil independente, mas houve uma mudança, era 250 mil, se não me engano, por banco, mas de qualquer maneira, hoje, 1 milhão no total, 250 mil por banco no máximo. Vantagem de comprar dólar? Vamos lá. Deu bastante água. Qual é a questão do dólar? O dólar não rende juros. No momento em que a taxa de juros está 13,75% ao ano, e se você tem o dólar aqui no Brasil, é diferente de investir lá fora. Pedro, investir lá fora e rende 5,5% ao ano. Isso é uma coisa. Não, eu tenho dólar no meu colchão, em casa. Vai render 0. Então isso é importante, ou seja, se o dólar está a 5,20 hoje e você mantiver ele por um ano com essa taxa de juros de 13,75, ele ia ter que estar em 5,70, 5,80 daqui a 12 meses. Se ele tiver a 5,50, você perdeu dinheiro, fora que você paga corretagem, então existem alguns custos aí. Então, comprar dólar é quando você tem uma volatilidade extrema e nos próximos meses. Eu penso o seguinte, essa taxa de juros a 13,75 é o grande seguro para a economia hoje. Roberto Campos, presidente do Banco Central, é um excelente técnico que, na minha opinião, não vai sucumbir a pressões políticas. Não acho que ele vai sair e não acho que ele vai sucumbir. Qual é a consequência? Eu acredito nessa taxa de juros neste patamar de 13,75. Quando me perguntaram nos últimos meses, eu sempre falei, para mim essa taxa não é para baixo, é para cima. O risco é muito maior de aumentar a taxa de juros, dado toda essa desorganização que nós estamos vendo, do que reduzir. Mas, com o PIB caindo muito mais frágil, com o CAGED sendo muito menor do que as expectativas, em especial comparando-se com o ano passado, a economia claramente está mais frágil, crescendo menos, podendo entrar em recessão, e aí sim
as pressões inflacionárias vão ser muito menores. Neste caso, por menores pressões inflacionárias, por menor crescimento econômico e por perda, inclusive, potencial demissões, ao invés de, como nos últimos tempos todos do governo Bolsonaro, de CAGED positivo, aí sim há uma possibilidade de redução de taxa de juros. Não por pressão política, mas por fragilidade da economia. Esse que eu acho que é o ponto mais claro. Existe prazo para o seguro caso o banco quebre? Não existe. Não existe. Aqui no Brasil, nós estamos bem. Então, muito importante. O que está acontecendo nos Estados Unidos é consequência muito desse investimento em títulos longos, com taxas de juros na época zero. Então imagina você ter uma taxa de juros zero e ela subir até 5, 5,5%. Isso gera um grande prejuízo, uma grande perda de valor desses títulos. Aqui no Brasil, os bancos são sólidos, você não teve perda direta por isso. Agora, de novo, o grande ponto é a confiança dos seus depositantes nos bancos, porque eu vou reforçar, existe uma coisa chamada índice de Basileia, e você pode aumentar 11 vezes o seu patrimônio líquido só com capital de nível 1. E existe um segundo capital, que é dívida de longo prazo, que se chama capital de nível 2. Você pode aumentar ainda mais 50%, pelo menos. Ou seja, por baixo, você pode aumentar 16 vezes o seu patrimônio líquido. Você tem um patrimônio de 1.000 líquido, você poderia emprestar 16.000 se tivesse depósitos. Por baixo, tá? Muito simplificadamente. Normalmente, os bancos emprestam 10 vezes mais. Por quê? Para ter uma gordura em termos de base de capital. O grande problema é emprestam com recursos de terceiros. Ou seja, tem 1.000 de recurso próprio e para chegar a 16.000 emprestados, então teriam que pegar emprestados 15.000 em depósitos. Aí que é o problema. Porque o depósito no Brasil normalmente tem liquidez diária, mas quando se empresta em cartão de crédito, que é o principal foco dos bancos digitais, crédito CDC, pessoa física, crédito para automóvel, aí você tem um outro problema, crédito imobiliário, que a média é de 8 anos de duration, mas chega a 20, 30 anos. Ou seja, quando você empresta um crédito por 10, 15, 20, 30 anos, financiado por um recurso, um depósito, com liquidez diária, aí você pode ter problema. Não é o problema hoje, mas vou repetir. Bancos brasileiros não tem problema hoje. Aonde você poderia ter o problema? Numa corrida bancária com os depositantes querendo sacar os seus depósitos. Como você tem normalmente 10 vezes mais depósitos para você fazer frente ao crédito, isso poderia ser um problema. Foi um problema 15 anos atrás, houve quebra de bancos, o FGC entrou e garantiu os depósitos nesse limite para os depositantes. Então, eu vejo dessa maneira. Qual é o grande ponto? Eu vou de novo aqui, muito importante. Está aparecendo aqui, ó. Queda de 75% hoje dos bancos regionais nos Estados Unidos. 75%. Por quê? As pessoas foram pegar, tem até um outro que eu não imprimi aqui, que eu vi agora, fila em banco. Lembra da época do pagamento do auxílio, que houve muitas filas e nós resolvemos? Hoje, as filas estão em bancos americanos. Por exemplo, no SVB. Apesar da garantia de que todos os depósitos seriam, obviamente, garantidos pelo FDIC,
que é o FGC americano, muita gente não acreditou muito e foi nos bancos sacar o dinheiro. Fila em banco para sacar o dinheiro é corrida bancária. É tudo que o regulador não quer. No Brasil, não vejo isso hoje. Mas tem que se manter a confiança nos bancos. Isso é fundamental. Investimento em ouro é a mesma coisa do dólar. O ouro não tem juros, ou seja, uma taxa de juros de 13,75% ao ano, isso é o que você perde durante o ano. Então, para que o dólar ou o ouro tenham a mesma rentabilidade de um CDB, eles teriam, se você tiver 100% da rentabilidade do CDB, que aumentar o preço 13,75% ao ano, como tem imposto, pelo menos 10% ao ano. O rendimento da poupança, que é líquida de imposto, é 8% hoje ao ano. Então, mas, certamente, tanto o ouro quanto o dólar são ótimos investimentos em momento de crise, em momentos de grande fragilidade da economia, que não é o momento no Brasil, mas que já aconteceu antes. Agora, lembra sempre, se investir em dólar e em ouro, você perde 13,75% brutos, com isenção, com o imposto pelo menos 10%, e isso muitas vezes as pessoas não fazem a conta. Criptomoedas. É muito interessante. Acho que as criptomoedas também não têm rendimento. Ou seja, dólar, ouro, criptomoedas tem sempre essa questão de não render juros. Elas foram muito bem, por exemplo, as criptomoedas, quando a taxa de juros no Brasil estava em 2% ao ano. Então, com a taxa de juros baixa, todos esses ativos têm um grande benefício. Com a taxa de juros alta, como é hoje, 13,75%, eles sofrem. Também sofrem nos Estados Unidos, que aumentou a taxa de juros. Esse outro banco, o Signature, ele é um banco focado nesse mercado de cripto. Então, houve uma penalização, mas hoje, com essa notícia de que o FDIC garante 100% dos depósitos, até aumentou. A questão é a seguinte, e aí a gente pode fazer uma conversa só sobre criptomoedas. A diferença é qual será o uso das criptomoedas como meio de pagamento de fato e investimento. Hoje não são. Então esse mercado cripto é mais complexo, ele vale muito mais com taxas de juros mais baixas, que não é o caso hoje, e é uma conversa, de novo, mais complexa. Muito importante, dólar, ouro, criptomoedas não geram rendimento de juros. Então, no Brasil hoje, 13,75% ao ano de juros brutos. Tenham isso em mente. Quando a taxa de juros está em 5%, 6%, é outro cenário. 2%, como a gente teve na época da pandemia, aí então não tem nem o que pensar. Mas a 13,75% é complexo. Tá? Falar do mercado de construção civil, complexo. Eu acho que é um mercado que vai sofrer mais, já está sofrendo. Uma coisa é você emprestar com juros abaixo de 10%. Outra é emprestar a 13,75%. O mercado SBPE, que é aquele mercado que tem o funding da poupança, é o que mais sofre. Já está sofrendo, tá? Ele é diferente do mercado do Minha Casa Minha Vida, que é um mercado que no faixa 1 tem recursos apenas do Tesouro Nacional. Então o mercado do faixa 1, ele é o mercado que vai ter o melhor crescimento nesse governo. Eles já anunciaram 10 bilhões de reais para esse mercado apenas esse ano. Isso é uma revolução praticamente. Mas é recurso do Tesouro Nacional, do Orçamento Geral da União. Aí tem um segundo mercado, o faixa
1,5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, que são recursos do FGTS. No faixa 1,5 e 2 tem recursos também do Tesouro de Subsídio. Mas, de novo, não são recursos dos bancos. Então, Minha Casa Minha Vida, seja o faixa 1, que é recurso do Tesouro Nacional, seja o faixa 1,5 e 2, que tem do FGTS e Tesouro Nacional para o subsídio, ou faixa 3, exclusivo do FGTS, irão muito bem. Agora, o SBPE, que são recursos, são uma faixa maior, normalmente classe média de renda, normalmente a partir de 250, 300 mil a 1,5 milhão, depende muito da localização, esse vai sofrer muito. Muito! Por quê? Aí depende de recursos de poupança dos bancos. E você teve um saque muito grande, está tendo na poupança. Em janeiro de 23, mais de 30 bilhões de reais. E eu entendo que em fevereiro também haverá saque. Por quê? Taxa de juros Selic a 13,75, como nós vimos, é muito mais rentável aplicar em fundos de investimento ou em CDB, desde que tenha 70% do rendimento da Selic, do que na poupança. Então, quando você tem saques na poupança, logo você tem menos dinheiro para o crédito imobiliário com recursos da poupança SBPE. Aqui eu vou tentar falar o mínimo possível, né, da minha gestão por vários assuntos. Mas você pode comparar os anos, em especial de 2020 e 2021, e até eu ter saído, como foi o crédito imobiliário na Caixa Econômica Federal, em especial no SBPE. Recorde! Nunca houve um volume tão relevante de crédito imobiliário no SBPE. Inclusive, quando eu assumi, em 2019, janeiro de 2019, a Caixa estava em 4º lugar no SBPE, crédito imobiliário para o SBPE, e passou em 2 meses a liderança. E durante a pandemia, nós chegamos a ter mais de 50% do crédito imobiliário SBPE, que nunca tinha acontecido. Aí vocês vão ver agora quanto que vai ser. Mas, na minha opinião, mercado de construção civil com recursos próprios de poupança vai sofrer muito. Minha Casa Minha Vida vai ter muitos anos bons. O SBPE, recursos próprios, muito sofrimento. VGBL é um bom investimento? Sim, né? Você tem uma série... Aí a gente vai, de novo, mais assunto aí, porque eu já estou quase 1 hora, acho que é importante a gente tentar fazer em 1 hora para não ficar cansativo também. VGBL é um bom investimento? Inclusive tem taxas de juros próximas à Selic, como nós falamos, tem vantagens de imposto de renda. Então, VGBL é um bom investimento? Sim. Melhor do que a poupança, inclusive, muito melhor. Rendimento muito superior. Tá? Moeda chinesa versus o dólar. Excelente ponto. Excelente ponto. Isso aí também é mais um assunto de um dia. Complexo, tá? Se os Estados Unidos não reagir do ponto de vista de políticas fiscais, no médio prazo ele tem um problema em relação à China. Então a força de uma moeda vem com como é que você vê o país em termos de médio prazo. E eu vejo a China hoje muito mais forte do que os Estados Unidos no médio prazo. Ou seja, o dólar tem uma tendência a se enfraquecer, sim. E por que se enfraquecer? Quando você tem uma moeda mais fraca, é mais fácil você exportar, porque ela vale menos em relação às outras moedas do mundo, e mais difícil das pessoas importarem, porque ela vai estar... Então, isso é muito importante para o quê? Reforço de balança comercial. E aí é um programa inteiro para a gente bater papo. Mas você tem uma tendência, sim, se não houver umas mudanças, ao dólar se enfraquecer no médio prazo. Em especial em relação à moeda chinesa. E em especial se a moeda chinesa passar a ser uma moeda
de aceitação internacional. Como você viu há 20 anos atrás, quando você teve a discussão do euro, e o euro se fortaleceu muito em relação ao dólar. Quando, em especial, a Inglaterra saiu do euro, você passou a ter o euro se enfraquecendo em relação ao dólar. Então essa é uma discussão importante. Há 30 anos atrás a gente viu isso do ien, a moeda japonesa, em relação ao dólar. E lá foi o contrário. Os Estados Unidos se fortaleceu muito em relação ao Japão, e o que aconteceu? O dólar se fortaleceu muito em relação ao ien. Então hoje, mantidas as políticas econômicas dos Estados Unidos e da China, eu não tenho dúvida, a moeda chinesa se fortalece em relação ao dólar nos próximos 5 anos. E o último ponto aqui, vale a pena investir em ações? Não. Nesse momento, não. Taxa de juros a 13,75%, o governo taxando exportação de petróleo, fazendo com que campos maduros não possam mais ser vendidos, parando o processo, gerando 40 bilhões de reais de investimentos que vão ser suspensos, falando em reestatizar a Eletrobras? Claro que não. Vocês viveram, o mercado viveu 4 anos de governo Bolsonaro, aonde, quando nós entramos, se tinha 600 mil investidores em bolsa. Quando saímos, 5 milhões, ou seja, quase 10 vezes mais. Mas acho que as pessoas não precificaram corretamente os riscos que nós estamos vendo hoje. Imposto de exportação, péssimo. O que impede de se lançar um imposto de exportação do agro, na soja, como a Argentina? Quem lança imposto de exportação no petróleo, por que não lançar um imposto de exportação no agro? Não tem nenhuma explicação. A explicação econômica que eles utilizaram para suportar o imposto de exportação de petróleo é a mesma do agro. Logo, um governo que faz imposto de exportação no petróleo, sim, fará potencialmente taxação no agro também. Além disso, se não respeitar contratos firmados anteriormente pelo governo anterior, o que pode acontecer no futuro? Outro ponto importante. Por que a Petrobras é basicamente a única empresa que não questionou na justiça esse aumento de imposto no petróleo? Por que as empresas privadas, em especial as estrangeiras, questionaram? É diferente? Então você quer investir hoje em empresas que não respeitam os seus mais de 700 mil investidores? No mínimo, deveria ter feito uma live explicando o porquê que não está indo na justiça. No mínimo, para mostrar o porquê que os outros estão e ela não está. Quer dizer que tem impactos diferentes? Eu não acredito nisso. A mim parece que os gestores da Petrobras não querem discutir contra os gestores de política econômica que fizeram isso. Gostaria de ver a explicação de como que isso é bom para a Petrobras. Eu não consigo enxergar. Então, de maneira objetiva, realisticamente, taxa de juros a 13,75. Ora, de novo, para você investir na Bolsa, o seu portfólio tem que ser maior em termos de rendimento do que 13,75. Como nós falamos, existem investimentos em renda fixa que vão gerar esses 13,75 líquidos de imposto. E se você deixar 2 anos, são 15% apenas de imposto. Entre 6 meses e 2 anos, são entre 22,5% e 15%. Logo, para você ter um rendimento compatível com a renda fixa, você tem que ter um rendimento entre 10% e 14% pelo menos, entre dividendos e a apreciação, aumento do preço das ações. Normalmente você vai ter 2%, 3%, 4% de dividendos. Então você deveria ter de 8% a 10% de aumento de preço ao redor das ações.
É realista esperar um aumento de 8% a 10% de preço das ações? Eu não acho. Bem, acho que a gente terminou aqui, falamos 1 hora. Quero agradecer a presença de vocês. Essa foi a primeira. Desculpa aqui, a gente está ainda se ajeitando. Não sei se no começo só apareceu minha cara, mas é assim mesmo. E toda segunda-feira às 7 da noite nós vamos lançar também um canal de YouTube. Hoje que eu fiz, mas ainda acho que parece que precisa de 2 dias. Vamos colocar essa live lá e eu gostaria que vocês lançassem assuntos, porque toda segunda-feira às 7 da noite faremos a live, bem no estilo que eu aprendi, né? Um estilo mais assim, bem simples, colocando as notícias principais para que vocês possam ver, mas o objetivo aqui é falar de maneira construtiva de finanças, de economia, do agro, bem objetivo. Meu objetivo aqui é explicar de maneira simples. Não esperem algo muito sofisticado. Por quê? Porque apesar de eu ter 15 anos de formação econômica, e mais 15 pelo menos no mercado financeiro, eu quero falar para vocês e não para quem já discute isso todos os dias. Esse eu acho que é o diferencial. E vocês é que, na verdade, me pediram isso. Muito obrigado. Estão pedindo para deixar gravada a live. Tá, vamos gravar. Acho que eu não sou muito bom em Emanuel, mas a gente vai tentar gravar e colocar. Eu acho que está com delay, né? Vamos tentar. Mas, né? Você salva, eu não sei. Tá. Tchau, pessoal. Agora eu vou tentar salvar aqui a live. Um abraço para vocês. Pediram para deixar compartilhada no feed. Como é que eu faço para... Bem... E agora como é que faz? Eu não sei fazer não. Não, você não falou que apertar. Sei lá que botão que tem que apertar. Eu não sei. Pergunta para eles que eles falam. Como que salva? Vocês sabem salvar? Vamos ver aqui. Deixa eu mandar mensagem para mim. Só finalizar que falaram. Eu acho que você... Lembra que você falou para mim, tipo, que... Mas aí eu não sei finalizar. Só... Deixa eu ver aqui como é que faz. Finaliza, aparece a opção de salvar no final. Finaliza, aparece Mas como é que finaliza? o X. Hã? Ajuda aí, gente. Eu não Você sei. finaliza, aí vai aparecer para salvar. Como é que finaliza? No X. No X. Encerrar agora, tá.